Olá, sejam bem-vindos ao canal História e Liberdade, eu sou Caco Tirapani e hoje vou falar com vocês sobre o Trivium, um projeto educacional que prosperou durante a Idade Média e entrou em declínio a partir do século XVI. Este Trivium foi responsável pela formação de grandes gênios. Ora, mas por que vou falar sobre o Trivium? Hoje a gente tem uma educação tão maravilhosa, técnicas e teorias da educação tão modernas, mas parece que não muito eficientes, né? Talvez não eficiente porque modernas. O Trivium, ele é um projeto educacional que foi concebido na Idade Média. Mas ele foi concebido a partir de uma série de reflexões que chegaram até a Idade Média a partir da filosofia grega clássica e antes. Então é possível remontar o Trivium até Pitágoras, é possível remontar o Trivium até Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E depois as escolas neoplatônicas, as escolas de gramática na Roma Antiga e na Grécia Antiga, e que levaram isso para dentro da tradição cristã, em Alexandria, no século II, que se formou lá uma escola destinada a formar na cultura clássica, na cultura filosófica, os pagãos. Mas essa escola era uma escola cristã, era uma escola gerida por cristãos que eram estudiosos da filosofia. Então você veja que logo no início o cristianismo já tem ali uma proximidade muito forte com a filosofia grega, né? Principalmente nas linhas neoplatônicas e tal. A partir dali, tradições confluíram para uma mesma formação. A partir do Renascimento carolíngio, no século VIII, século IX, existe um interesse crescente pela escola, pela ideia de uma instituição que vá formar as pessoas na arte de pensar, escrever e transmitir as ideias, né? Então, ocorre um avivamento das bibliotecas, um avivamento da intelectualidade, etc. E lá para frente, no século X, se formam as primeiras escolas catedrais. As escolas catedrais foram o início das universidades medievais. Na universidade medieval se estudava basicamente direito, teologia e medicina. Mas para o aluno chegar até esse estudo, ele passava pelas 7 artes liberais. Primeiro o Trivium e depois o Quadrivium. As 3 artes e as 4 artes liberais. O Trivium são as 3 artes referentes à mente e à palavra. O Quadrivium são as artes referentes ao número e à matéria. Muito bem, quais são essas 3 artes do Trivium? 3 artes do Trivium. Primeiro a lógica, segundo a gramática e terceiro a retórica. Elas são em ordem de importância? Não. No final das contas, a retórica é a mais importante, mas nenhuma delas existe sem a lógica e nenhuma delas funciona sem a gramática. Ou seja, elas são indissolúveis, indissociáveis. Não dá para separar e não dá para dizer qual é a mais importante. Mas a gente sabe que é possível pensar sem falar. Ou seja, a lógica, ela existe independente das outras. É possível falar sem falar bem. Então a gramática existe independente da retórica. Mas elas são 3 artes que juntas possibilitam um pensamento muito mais eficaz, muito mais eficiente e que está mais aproximado da verdade. A lógica serve para separar a verdade do erro, em termos lógicos, né? Ela não consegue fazer necessariamente aqui a análise e o julgamento das afirmações, mas ela consegue estabelecer relações verdadeiras entre afirmações. Se essas afirmações forem falsas, teremos um problema. Mas se as afirmações são verdadeiras, as relações que elas vão estabelecer terão um resultado, um produto verdadeiro. Isso é lógica. Gramática é a expressão do pensamento através desse código de símbolos que é um pouco determinado pelo uso, pela própria prática da linguagem e um pouco determinado pelo pensamento e pela avaliação que nós fazemos sobre isso. Quer dizer, a gramática, veja só, ela é a tentativa de estruturar a linguagem em categorias, assim como Aristóteles tinha pensado lá atrás. Categorias ou predicativos, né?
essas categorias vão falar, essa palavra é um substantivo, essa palavra é um verbo, essa palavra é um advérbio. Por quê? Porque elas cumprem uma função semelhante. Um verbo cumpre uma função de ser uma ação, né? Um substantivo cumpre uma função de de nomear alguma coisa. Um advérbio, ela estabelece uma relação entre alguma coisa e outra, né? Assim por diante. Ou seja, a gramática, ela é filosófica. Não é possível pensar a gramática como uma mera construção, uma mera convenção social. Não, o que é convenção é a língua, mas a gramática da língua, ela deve ser estudada. E por fim, a retórica, que é o meio mais eficiente de traduzir essas informações para outra pessoa compreender. Por quê? Porque é necessário a transmissão do conhecimento. O conhecimento, ele é muito bom para você adquirir e ele é ótimo ainda se ele puder ser transmitido para outras mentes. Essa é a função geral do Trivium, que estuda a matéria e estuda o espaço, né? Essas três disciplinas, lógica, gramática e retórica, são disciplinas da mente. A lógica estuda o pensamento. O pensamento ocorre na mente. A gramática, ela cria símbolos para expressar o pensamento. Isso é uma coisa que a filosofia analítica foi redescobrir depois, no século XX, a partir de Edmund Husserl e tal. Fala, olha, parece que nosso conhecimento está limitado à gramática, está limitado à linguagem, né? Quer dizer, nós temos que aprimorar a linguagem. Porra, vocês perderam 4 séculos aí de Trivium, né? E agora vocês redescobriram que é importante a linguagem para o pensamento, o desenvolvimento filosófico não ocorre sem uma boa linguagem. A gramática, portanto, é esta arte de inventar símbolos que vão traduzir conceitos. Estes símbolos são chamados de termos, né? Os termos são os símbolos que traduzem conceitos que são abstratos, que nós pensamos, e que às vezes nós só conseguimos pensá-los porque nós inventamos símbolos para eles antes. Não quer dizer que eles não existiam. A própria palavra abstração. A abstração nós já fazíamos antes de inventar a palavra abstração, senão não seria possível inventá-la, obviamente, certo? E por último, a retórica. Veja só que coisa impressionante. A retórica é a arte de comunicar estas ideias que foram traduzidas em símbolos para uma outra mente. Isso é um negócio de louco, uma coisa impressionante. O Trivium é a arte de fazer uma mente se comunicar com outra mente a partir de uma base de sinais comuns que é transmitida por meios materiais. Quer dizer, são ondas sonoras que entram nos tímpanos e que são traduzidas em sinais elétricos que o nosso sistema nervoso manda para o cérebro e o cérebro traduz isso em conceitos novamente e a outra pessoa entende o que você está falando. Bom, isso aí é um negócio, né, fantasmagórico, absurdo, é uma coisa assim, é praticamente um milagre. É um milagre que acontece, um milagre real. Quer dizer, nós pensamos, nós traduzimos o pensamento em signos, em símbolos. Esses símbolos são transmitidos para outra mente que retraduz eles em conceitos. E aí 2 mentes podem se comunicar. Não é uma coisa impressionante? Para mim é uma coisa impressionante. Temos que estudar esse negócio. E por que eu chamo elas de artes liberais? Por que artes e por que liberais? Artes porque ela é um tipo de conhecimento prático, ou seja, é possível aplicá-la com alguma proficiência, mesmo que você não conheça teoricamente os seus fundamentos. Falar, pensar e comunicar-se são coisas possíveis de se fazer, mesmo que você não tenha um entendimento teórico. Tanto que uma criança aprende a falar, ela sabe intuitivamente a forma, a estrutura gramatical da língua portuguesa, porque ela aprendeu isso de forma muito intuitiva, porque a lógica é intrínseca ao ser humano. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma mera construção social. A lógica faz parte da mente. Então, ela está na estrutura da mente. Então, você joga informações lá, a mente vai organizar aquelas informações e ela vai criar gramática, ela vai criar sintaxe. E depois, mais para frente, ela vai tentar afastar os erros, afastar os vícios, as falácias e organizar isso de uma forma mais bela
e verdadeira, certo? Elas são artes, portanto, porque são tanto um conhecimento teórico quanto conhecimento prático. E por que liberais? Artes liberais. Liberais porque o homem que busca essas artes é um homem livre e ele busca de livre vontade. Era assim que acontecia na Idade Média e é assim que ainda acontece hoje, né? A educação, aí vem aqui o grande paradoxo da coisa. A educação, ela é inversamente proporcional à oficialidade do ato e diretamente proporcional à livre adesão do processo educacional. Aqui está o paradoxo da educação, ou seja, quanto mais oficial, mais estatal e burocrático for a educação, menos ela vai funcionar. E quanto mais for livre, voluntária a adesão à educação, mais ela vai funcionar. Isso é óbvio. A hora que você olha para a educação hoje, nós percebemos que estamos com esse quadro inverso. A educação ela é cada vez mais oficial, cada vez mais estatal, burocrática, que visa produzir documentos e cada vez menos um processo real de aprendizado, de educação. Então você fala assim, bom, a nossa educação é uma receita de fracasso. A nossa educação ela é feita para dar errado. E aí o Trivium pode entrar aqui como uma grande solução para os nossos problemas. Não talvez para os problemas do Brasil, mas para os seus e para os meus. Porque nós devemos buscar essa educação pela nossa própria vontade, nosso próprio interesse. É essencial que antes de qualquer estudo do tipo universitário, a gente se dedique a aprender o Trivium. O problema é que hoje não se ensina mais o Trivium. Se ensina talvez uma das disciplinas do Trivium, que é a gramática. Mas é uma gramática, primeiro, não é a gramática filosófica, é uma gramática especial, ou seja, a gramática da língua portuguesa, e é um costume cada vez menos usado. Ou seja, nas escolas, continuamente, a gramática está sendo abandonada por causa de toda uma pedagogia do bem, que vocês já sabem, que vai questionar. Ora, mas por que o aluno precisa aprender gramática? A gramática vai fazer o quê? Vai transformar a vida dele? Vai transformar a sociedade? A pedagogia precisa ser transformadora. Sabe aquela babaquice que eles sempre falam? Pois é, então agora estamos abandonando até a gramática, que era a única matéria do Trivium que ainda é estudada nas escolas. O Trivium é, então, um projeto educacional que pode nos tirar desta lama estatal de ineficiência educacional. Um projeto educacional. Mas o que quer dizer educação? No latim, lá na Idade Média, quando se usava o latim para explicar as coisas, o latim, a educação tem um sentido de tirar para fora, né? Ex-ducare. Ducare é a palavra que tem a ver com conduzir, ducere, né? A gente poderia fazer uma aproximação. E ex para fora, exterior. Ex-ducare, educação, significa então conduzir para fora. Ou seja, apresentar a pessoa. Aqui a gente pode fazer uma analogia com o mito platônico lá da caverna. Apresentar o homem para a realidade mesma e tirá-lo da sua caverninha, tirá-lo da sua alienação. Educar é apresentar o homem à ciência, ao conhecimento, à filosofia. E isso é um processo difícil, trabalhoso, árduo, totalmente voluntário, ou seja, ninguém pode ser conduzido sem vontade de querer ser conduzido. Ou seja, você pega uma sala de aula com uma molecada que não está querendo estar lá, todo mundo se batendo, todo mundo gritando, é impossível acontecer ali o processo educacional. Então nós vamos jogar esse processo educacional para a universidade. Hoje, por exemplo, um diploma universitário, o que ele vale? Não vale bosta nenhuma, serve para você limpar a bunda só. Que você precisa hoje para poder, por exemplo, ingressar no mercado de trabalho com um nível maior, seria um mestrado e um doutorado. E, paulatinamente, nós vamos jogando essas coisas para cima. Quer dizer, o mestrado vai chegar uma hora que só idiotas vão fazer mestrado, e aí você vai falar, bom, agora a gente precisa selecionar a partir do doutorado, porque tem um monte de analfabeto com mestrado na mão.
vamos jogar o doutorado. E aí todo mundo, mas coitadinho, né? Deixa ele entrar no doutorado também, ele é só analfabeto, deixa ele passar, e a gente vai mandando para frente, né? Tudo isso começa com base no sentimentalismo, lá atrás, o coitadinho, deixa ele passar, coitadinho, manda ele para frente. Chega uma hora que a gente não consegue mais. O próprio sistema educacional, que é um sistema muito tecnicista ali, de você elencar a pessoa em graus, etc., que nem sempre corresponde à verdade, passa a implodir-se a si mesmo. Quer dizer, ele passa a não funcionar por causa do sentimentalismo implícito em toda essa estrutura. Mas quando foi que começou isso? Começou lá no século XVI, com um filósofo, teólogo e educador chamado Comênios. O Comênios, ele pensou num sistema de educação que desprezava as artes liberais, jogava fora o trivium e falou assim: vou propor um sistema educacional universal, baseado no conhecimento das coisas a priori, que vai conduzir o aluno sem dificuldades e com diversão, com alegria, com prazer, à aquisição da ciência, à aquisição do conhecimento. Bom, ele propôs que aquilo que só pode ser feito de forma voluntária, árdua e com trabalho, dificuldade, etc., vai ser feita de forma universal, fácil, divertida. Bom, isso parece alguma coisa que a gente conhece, né? Parece o quê? O sistema educacional moderno. Todo o projeto educacional moderno é baseado, então, nesse Comênios. Se você perguntar para um educador freiriano quem é o Comênios, ele nem sabe. Se ele souber quem é o Comênios, ele vai falar assim: é um reacionário do século XVII que batia. Não, não é nada disso. Comênios, ele é o início da desgraça, ele é o início do problema. Ele é o início do caos educacional, que está lá atrás, no século XVI. Depois a gente vai ter o Rousseau, com Emílio, né, tudo mais. Depois a gente vai ter todos os educadores que vão descambar a educação até chegar no maravilhoso, fantástico, salve, salve, Paulo Freire, o Padre Cícero da educação brasileira, que está aí funcionando perfeitamente nas escolas. As características desse ensino moderno, então, é a massificação, o hedonismo, quer dizer, tudo sempre tem que ter prazer. Vai ter prazer? Não vai ser legal? Então não quero aprender. É gostoso aprender? Não é. Então, se o prazer é um motivo principal da educação, no final da educação teremos um workshop de punheta, um grande workshop de masturbação para crianças a partir de 7 anos até os 18, terem bastante prazer, bastante alegria durante o seu sistema educacional e não precisa aprender essas coisas difíceis, né? Matemática, essas coisas horríveis aí. Qual é o futuro da educação? Qual é o futuro da educação moderna? Não tem. Nós temos, então, que buscar a nossa solução, a nossa alternativa. E o começo disso é estudar o trivium. Portanto, eu vou fazer um curso sobre o trivium. Eu vou dar um curso sobre o trivium aqui no meu canal. Não tenho previsão ainda para quando vai começar em breve, talvez dentro de um mês. E eu vou colocar aulas semanais com mais de meia hora de duração, ok? E eu gostaria que vocês participassem. Vou tratar o trivium parte a parte, a partir deste livro aqui, O Trivium, da irmã Miriam Joseph, que foi lançado pela Realizações, que é um livro fantástico, maravilhoso. Estou adorando esse livro. Precisamos disso para tirar o Brasil da merda, para conseguir tirar a nossa educação, pelo menos a minha, pelo menos a sua, da merda. Eu reconheço aqui a minha deficiência. A nossa formação é muito deficitária, é muito precária. Eu tenho certeza que para nós avançarmos é necessário essa educação básica, tá? Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, que tenha sido uma breve introdução para você entender o que é o trivium, qual a importância do trivium, porque nós vamos estudar esse negócio. Se você gostou, me ajuda a dar um like aqui pra mim, se inscreve no canal. Se você não gostou também, vai se fuder, dá um dislike aqui, compartilha, fala que é ruim, que é reacionário, que é coxinha e machista, e podem falar mal de mim, porque eu adoro que falem mal de mim, tá? É isso e até a semana que vem. Tchau.